dois conceitos de reforma política em disputa na sociedade. Um que foi formulado pelos movimentos e pela plataforma, que a gente chama a reforma do sistema político, que não fica restrito à questão do sistema eleitoral. E outro conceito que é bem restrito no nosso entendimento, que é o que a maioria das pessoas, dos partidos e o próprio parlamento entende, que é simplesmente reforma política igual reforma das regras eleitorais. Para nós da plataforma, a reforma do sistema político, quando a gente fala reforma do sistema político, nós colocamos no centro do debate a discussão sobre o poder, sobre o exercício do poder, o controle do poder, enfim, quem tem o poder de ter o poder no Brasil. E nós estruturamos a plataforma nessa primeira etapa, que é uma agenda de 10 anos, nós já cumprimos 5 anos, em cima de 5 grandes eixos: fortalecimento da democracia direta, fortalecimento da democracia participativa, o aperfeiçoamento da democracia representativa, que aí pega as regras eleitorais, a questão da democratização da informação e da comunicação e a democratização e transparência do Poder Judiciário. Esses 5 grandes eixos que nós entendemos que é a reforma do sistema político. Bom, nós temos estratégias diferentes para cada eixo desses. No eixo da democracia participativa, que envolve a questão das conferências, dos conselhos, ouvidorias, audiências públicas, nós entendemos que a agenda, nesse momento, não é uma agenda com o parlamento, e sim mais com os executivos, de repensar esses instrumentos de participação criados a partir da Constituição de 88 e torná-los efetivamente espaços de partilha de poder, e não só um faz de conta, ou um espaço para estar cancelando, dando aval para as decisões já tomadas no âmbito do Estado. Então nós entendemos que nesse momento essa agenda é mais com o executivo. Então nossas estratégias são todas voltadas para o executivo, para repensar esses formatos, para futuramente estar mudando a nossa legislação. No que diz respeito à democratização da informação e da comunicação, na questão da informação nós temos um projeto de lei, do qual a plataforma ajudou a formular e agora foi aprovado na Câmara e está no Senado para ser aprovado, que é o direito à informação pública, que regulamenta esse direito à informação pública, que é um direito previsto na Constituição Federal, mas que, quando teve a regulamentação no governo Fernando Henrique, limitou esse direito. Então, e esse debate todo sobre o acesso aos arquivos da ditadura, os documentos sigilosos, tudo está dentro dessa lei, né? Então, nós apoiamos essa lei que está no Senado, que a plataforma ajudou a formular. E também tem todo um debate sobre a democratização da comunicação, principalmente dos meios de comunicação. A gente sabe que no Brasil são 8, 9 famílias que dominam a questão da comunicação. Então tem uma agenda de democratização da comunicação. Na questão do judiciário, nós ainda achamos que nós precisamos debater mais com a sociedade, para a sociedade se apropriar mais sobre a questão do judiciário, para depois desse debate estar propondo mudanças, né? Daí, o que na democracia direta e na democracia representativa, qual que é a nossa estratégia? Nós formulamos, depois de muitos anos de debate, uma iniciativa popular da reforma do sistema político, pegando esses 2 eixos, democracia direta e democracia representativa. Hoje nós temos um sistema misto, que é público, tem financiamento público também para as campanhas, diga-se de passagem, sem nenhum controle social, e financiamento privado. Nós defendemos que uma atividade política, essencialmente pública, como é a questão da representação, não pode ter financiamento privado. Não pode ter. Por quê? Porque o parlamentar, na hora de votar, ele tem que ter total independência para votar segundo o que os seus eleitores, a sua base, está querendo, e não em função dos acordos que ele estabeleceu com os seus financiadores, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto é que hoje só consegue disputar uma eleição em pé de igualdade só quem tem muito recurso. Hoje as campanhas no Brasil são muito caras, muito caras. E a cada ano
elas se tornam mais caras ainda, né? Então isso envolve a questão do financiamento público exclusivo, uma questão democrática também, de você oportunizar que diferentes grupos da sociedade possam estar disputando em pé de igualdade ou minimamente em pé de igualdade com todos os outros grupos. Então tem uma questão também democrática aí, e tem também a questão do combate à corrupção. Uma das principais fontes de corrupção no nosso país é a atual forma de financiamento das campanhas eleitorais. Alguns partidos já tomaram posição favoráveis à questão do financiamento público e outros não. Por incrível, assim, importante a gente perceber que justamente os partidos que estão se posicionando contra o financiamento público são aqueles partidos que historicamente estão sempre envolvidos nos escândalos. Tem o PTB que está defendendo contra, o PSDB está defendendo contra, o PR defende contra. Todos esses partidos, eles estão defendendo contra o financiamento público. E são partidos, o PSDB que teve todo o envolvimento com a questão das privatizações. Então criou essa relação promíscua entre o público e o privado. E esses outros partidos que estão em volta e meia, independente de qual governo que está de plantão, estão sempre envolvidos em escândalos. Isso é mais do que uma prova dessa promiscuidade entre a relação público e privado que é permeado pelo financiamento das campanhas. O voto distrital, o que é o voto distrital? É você dividir o estado ou o município em distritos e cada distrito elege um representante. Qual que é o grande problema do voto distrital? Você anula completamente as chamadas minorias. Para ter uma ideia, se tu tem um distrito aqui no Rio Grande do Sul, determinado distrito, você vai eleger só um deputado ou só um vereador. Se aquele deputado tiver um voto a mais do que o outro, só ele vai ser eleito. Aquele outro que teve 49,999% não vai ser eleito. Então, o voto distrital anula a questão das chamadas minorias. E você acaba criando uma homogeneização na política, quer dizer, como se fosse todo mundo igual, e não é. Então a sociedade tem que estar, as diferentes representações, interesses da sociedade tem que estar representados nesses espaços institucionais. E o voto distrital não possibilita isso. A questão da lista. Hoje o que nós temos? Nós temos um sistema, que é o chamado sistema proporcional, que possibilita essa questão das chamadas minorias, mas é um sistema que pelas regras eleitorais, ele desvirtua a vontade do eleitor. Por quê? Você, ainda mais com as coligações, você vota num determinado deputado, o teu voto vai para um outro, que às vezes é de um outro partido que está coligado, que defende coisas completamente diferentes do que você acredita e porque tu decidiu votar naquele candidato. Então, o sistema que nós temos hoje é um sistema mais não transparente que existe, porque você não sabe quem tu está elegendo. O sistema da lista, o que é? Os partidos, de maneira democrática, nós estamos defendendo que seja em convenção, com 30% no mínimo de presença nas convenções, escolha a lista, a ordem da lista. Isso faz com que as candidaturas também fortaleçam os partidos e que nós tenhamos realmente partidos políticos no Brasil, que tenha enraizamento nos movimentos, que tenha disputa na sociedade e que não sejam partidos que só apareçam em momento de eleição. Então a primeira eleição vai se dar no âmbito dos partidos. Depois os partidos vão organizar essa lista. Mas nós defendemos que essa organização dessa lista não seja elaborada de maneira democrática, como coloquei, mas que tenha, por exemplo, alternância de sexo. Se começar com um homem, depois tem que ser uma mulher. Um homem e uma mulher. Se começar com uma mulher, um homem, assim e por diante. Por quê? Porque nós temos alguns segmentos que são subrepresentados na política brasileira, em função dessas regras que nós temos. Uma delas é as mulheres. O parlamento brasileiro é um dos parlamentos que menos tem presença feminina.
Na Câmara dos Deputados Federais, nós temos 8% de presença de mulheres. Olha, isso é uma distorção do sistema. Então, a lista possibilitaria uma igualdade maior. Mas tem outros segmentos que também são subrepresentados ou não representados. Por exemplo, a população negra, a população indígena, a população rural, das periferias urbanas, a população LGBT. Então, os partidos vão ter que organizar suas listas de acordo com essas subrepresentações. E nós criamos também o partido que mais tiver políticas de incorporação dessa população nos espaços de poder, terão mais acesso na partilha dos recursos públicos. Haverá sim uma melhoria nos serviços públicos. Por quê? Porque você vai começar a eleger parlamentares, não só parlamentares, mas também pessoas para o executivo, baseado num programa partidário. E a população vai ter mecanismo para controlar isso. Que uma outra proposta que nós temos é da possibilidade da revogação do mandato. Se aquele parlamentar ou aquele prefeito, governador, presidente, se elegeu em cima de um programa e não está cumprindo aquele programa, depois de um determinado tempo, a população pode dizer: eu não estou mais me sentindo representado nesse parlamentar. Portanto, termina o mandato dele, né? E que vários países já têm isso. Então, são um conjunto de mecanismos que vai fazer com que a política seja melhorada, né? Não só a política seja melhorada, como também vários outros segmentos que historicamente estão excluídos desses espaços de poder possam estar em pé de igualdade nesses espaços de poder, portanto trazendo as suas demandas. Por exemplo, um parlamentar da elite, ele vai realmente lutar pela escola pública? O filho dele não está em escola pública. Ele vai fazer o discurso da defesa da escola pública, mas ele não está defendendo o interesse das escolas públicas. Então, essa mudança que a gente fala dos sujeitos da política vai fazer com que os serviços públicos fiquem melhor. Eu acho que, de maneira geral, a sociedade como um todo ganha. Mas não resta dúvida que alguns setores, qualquer reforma que tiver, vai sair perdendo. Quais são esses setores? Aqueles setores no Brasil que eternamente ganharam, que são as nossas elites. Essas elites que estão no poder, elas vão perder, não resta dúvida. Mas eu acho que o Brasil está no momento de escolher isso. Ele quer, enquanto projeto de nação, continuar um Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, ou ele quer, enquanto projeto de nação, ser um país mais igualitário, mais fraterno, onde as desigualdades sejam diminuídas, onde os espaços de poder sejam partilhados por todos os segmentos da sociedade e não só quem tem poder econômico. Eu acho que o debate é esse, é um projeto de nação. Não é simplesmente a mudança de regras eleitorais, mas é um projeto de nação que nós estamos discutindo. Acho que pelos prazos esse ano vai ser difícil ainda a aprovação, né? Tem a comissão no Senado, a comissão na Câmara, a iniciativa popular, então são vários movimentos que estão se cruzando, né? Eu acho que o parlamento ele tomou consciência muito pela pressão da sociedade que ele precisa fazer uma reforma política e está tentando encontrar um caminho, mas só que nós não podemos deixar um tema tão importante só que o próprio parlamento encontre esse caminho, porque a reforma política diz respeito essencialmente à sociedade e não aos políticos. Então, quem tem o direito, tem o dever e o direito de estar participando, de estar definindo que forma de política, que político que ele quer, que espaços de poder nós queremos, é a sociedade e não são os políticos. Então, o parlamento ele é o espaço sim que vai aprovar a reforma política, né? Mas tem que ser o espaço onde o debate da sociedade e a sociedade possa dizer: é isso que nós queremos, e o parlamento está aprovando isso.